Bom dia a todos, muito amados irmãos e irmãs. Nesta sexta-feira queremos uma vez mais, com um renovado desejo e ânsias de escutar o Senhor, nos colocar na presença dEle, para que o Evangelho da liturgia deste dia possa frutificar em nossa vida. Por isso nos coloquemos na presença de nosso Senhor, invoquemos o Espírito Santo e vamos já procurando na nossa Bíblia o Evangelho deste dia, que é de Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 23. Mateus 6, 19 a 23. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destroem, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Se a luz que existe em ti é escuridão, como será grande a escuridão? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito amados irmãos e irmãs, nós estamos aqui diante neste Sermão da Montanha, que justamente se estende aí por 2 capítulos no Evangelho de Mateus, nessas orientações tão preciosas e úteis sobre a maneira como nós nos comportamos diante dos bens, das coisas da terra, né? Dizendo justamente Nosso Senhor que não devemos fazer com que sejam para nós tesouros, porque são caducos, porque passam, né? No nosso caixão não entra nada do que tenhamos podido comprar, a casa onde teremos morado, o carro que teremos usado, o celular, nada disso serve para aquele momento derradeiro, para aquele momento de definitiva separação de todas as coisas, inclusive de todas as pessoas, né? Ali não teremos mais o convívio nesta vida, nesta terra, com aquelas pessoas com quem vivemos. Então, vejam a importância de conseguirmos compreender bem essa ideia do tesouro. Justamente aquilo que para nós é realmente precioso. E por isso Nosso Senhor fala do coração. Sim, tem as coisas que estão suscetíveis a ações, né, de outros do tempo, que vão justamente ali revelando, né, a sua inconsistência. E a gente precisa saber fazer essa leitura, né? Eu olho para as coisas, pensemos em coisas muito concretas, né? O carro se estraga, vai no mecânico a casa, tem que pintar de vez em quando, o celular volta e meia dá algum problema, às vezes até tem coisas que são irreversíveis, o computador a mesma coisa, né? A roupa se estraga, tem que costurar, daqui a pouco já não adianta nem mais isso. Então, as coisas estão dando constantemente sinais de que elas passam, né? Revelam a sua caducidade. E a gente olha para isso e não entende. Se angustia por coisas que estão aí se revelando o que são, e a gente coloca nelas a projeção e uma expectativa desajustada, né? Então, aí está aquilo que Nosso Senhor quer dizer aqui para nós, né? A gente faz disso um tesouro, né?
É como, sei lá, se alguém começasse a colecionar pedras ou folhas todas iguais que não servem para nada, que todo mundo colocaria no lixo, ou enfim, qualquer outra coisa, né? Então, a gente está fazendo tesouro do quê? Por quê? Para quê? Né? Se a gente vê gente juntando só para guardar coisas que não servem, a gente diz, mas isso né? Não serve, né? Por que está fazendo isso? Então, e aí Nosso Senhor nos coloca aqui justamente, nos convida a compreender onde é que está o nosso tesouro, onde deve estar, no céu. Ou seja, aquilo que é definitivo, aquilo que é para sempre. E aí, em outras palavras, ele está dizendo, o tesouro é ele mesmo. Não pode ser ninguém mais, nada mais do que ele. Só ele é capaz de trazer toda o sentido, a beleza para a nossa vida. E por isso só ele pode ser o nosso tesouro. Bom, e aí Nosso Senhor aqui nos dá uma máxima que jamais deveria sair do nosso coração e da nossa consciência. Deveria forjar, sim, a nossa consciência. Onde está o teu tesouro? Aí estará também o teu coração. Ou seja, aquilo que eu retenho valioso, aquilo pelo que eu mais me dedico, mais me preocupo, é ali que está o meu coração. E por que Nosso Senhor nos coloca diante dessa máxima? Porque existe um risco seríssimo de a gente não saber onde é que está o nosso coração. E de viver, portanto, perdido, desnorteado. Que exercício fundamental na vida é o de conseguir conhecer o coração a ponto de saber onde ele está. E não pode ser depositado ou fragmentado em tantas coisas ou em coisas que não servem. Por quê? Porque isso é um desastre. O coração, que deveria ser uma coisa que cresce, que pulsa dentro de nós, se torna um buraco negro que devora tudo, né? E que no final das contas não deixa nada. Vejam, aqui Nosso Senhor fala do apego, da idolatria, né? Porque de fato, né, o coração apegado é um coração cego. E o que acontece é que no final das contas, a ânsia de possuir, o que mais faz é fazer com que eu seja possuído por aquilo que quero possuir. Isso é idolatria. Eu seja escravo daquilo que eu estou buscando. E vejam que quantas vezes a gente não se dá conta disso. Então, é necessário saber onde está o nosso coração. Depois, Nosso Senhor fala do olho, do olhar, né? Que relação existe entre essas duas coisas? Por que passa de uma coisa para outra? Bom, a questão é a seguinte, né? De fato, existe uma relação entre os dois. Porque o olhar, ele mais do que apenas servir para captação da realidade que está ao nosso redor, ele tem uma função muito mais profunda. Nós temos um olhar físico, esse que me permite ver a câmera aqui na minha frente, ver o livro, né, com o qual pude, né, através do qual pude transmitir aqui a palavra do Senhor no Evangelho deste dia. Então, mais do que captar somente, meramente, a realidade exterior, né, o olhar físico, né, Nosso Senhor aqui está falando do olhar interior. O olhar interior, ele não é só, vamos dizer assim, um órgão de captação. O que Nosso Senhor está dizendo aqui é que tem muito mais. Vejam, quando Nosso Senhor diz que o olho é a lâmpada do corpo, ou seja, ele tem que iluminar dentro. Ele tem que iluminar a realidade interior, mais do que a exterior. E porque ilumina dentro, também serve para fora. Bom, como podemos entender isso? Esse olhar interior, ele justamente serve, na verdade, como um guarda. Pensemos, são dois, justamente seriam como que torres de guarda, que penetrados de um coração, associados a um coração que ama a Deus, é um olhar que não se sujeita ao pecado. Vejam só, podemos pensar o seguinte, né? Um olhar casto é um olhar que não vai se deixar levar pela sensualidade, que não vai se deixar atrair por isso. Um olhar marcado pela temperança, não vai ser escravo de curiosidades. Pensemos, né?
o dedinho no celular que vai passando coisas uma atrás da outra, e a gente não sabe mais o que está vendo, e está se justamente dispersando o coração e a cabeça, porque o olhar interior ele está bagunçado, né? Ou a intemperança mesmo do olhar em relação à comida, né? Ou seja, quando o meu olhar em relação às coisas, ele está desconectado de uma percepção mais profunda, ele serve para o pecado. Então, eu como com os olhos, eu como não aquilo que me faz bem, mas ou na quantidade ou na qualidade, enfim, dos alimentos, eu vou sendo justamente possuído por aquilo que quero possuir. A ideia aqui é a mesma. Então, o olhar interior, ele justamente, então, ele precisa estar a serviço daquilo que é mais precioso, daquilo que mais importa. E, portanto, é realmente um guarda, né? Quando a gente educa o olhar, aqui a ideia é essa, a capacidade de guardar o olhar interior para dirigir o olhar exterior. O olhar que desde dentro contempla a verdade, o olhar que foi feito para contemplar a Deus. Nosso Senhor diz: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. É esse olhar interior. Quando a gente entende a elevação do nosso olhar, para que ele serve, a gente vai justamente então entendendo também que vai precisar fazer um trabalho duro, pesado, consistente, insistente de educação do olhar exterior, né? Porque eu não posso ficar deixando que as coisas ao meu redor, que o meu olhar esteja à mercê das coisas ao meu redor, mas eu escolho. E aqui a gente destrói um pouco aquela falácia: mas eu vi, mas estava diante dos meus olhos. Eu escolho. E eu preciso ser capaz de fazer uma escolha diante daquilo que passa diante dos meus olhos. Bom, Nosso Senhor, enfim, nos convida justamente a não viver nessa escuridão de quem está à mercê ou inconsciente diante de tantas coisas importantes, porque uma vida de fé, uma vida de virtude exige justamente essa capacidade de fazer escolhas certas que orientem o nosso coração e a nossa vida para Deus. Queremos agora rezar pelos nossos irmãos e irmãs que estão de aniversário, confiá-los a Nosso Senhor e a Virgem Santíssima, bem como aqueles que estão também de aniversário de casamento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Santíssima, nossa Mãe, de São José, seu esposo, e de São Pedro, nosso padroeiro, desça sobre vós, vossos lares, vossas famílias, vossos trabalhos e atividades, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um dia abençoado.